Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos aqui dar, portanto, seguimento aos nossos trabalhos. Vamos estudar agora pontualmente um tema bastante importante, não sendo, portanto, um tema a ser negligenciado por nós, que é as garantias e privilégios do crédito tributário. Nesse sentido e consequência, pessoal, queria reverberar para vocês que o crédito tributário, pessoal, ele passa por todo um procedimento de constituição, de extinção e de forma oblíqua. Se não houver a sua constituição, pode ser em razão da exclusão do crédito tributário, pode haver causa, inclusive, de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Mas esse crédito tributário, ele possui garantias e privilégios naturais, justamente por se tratar de receitas públicas derivadas, que ingressam à máquina estatal para sua própria manutenção. Bem, de toda maneira, toda consequência, pessoal, nós vamos aqui pontuar especificamente a literatura do artigo 183, que trata, respectivamente, das premissas básicas ontológicas das garantias e dos privilégios do crédito tributário. Primeiramente, pessoal, as garantias e os privilégios, eles decorrentes dos créditos tributários inscritos em dívida ativa, não podem excluir, evidentemente, outras provenientes de disposição legal. Não é só o CTN, portanto, pessoal, que trata especificamente das garantias e privilégios do crédito tributário. Pode haver, sem sombra de dúvidas, uma lei que venha a disciplinar e apontar outras garantias e privilégios. Agora veja, pessoal, na mesma medida e consequência, essas garantias e privilégios também podem decorrer da própria natureza e das características do tributo. Eis o raciocínio dado no artigo 183, caput, que diz: a enumeração das garantias atribuídas neste capítulo ao crédito tributário não exclui outras que sejam especialmente previstas em lei, em função da natureza ou das características do tributo a que se refiram. Sequencialmente, pessoal, o parágrafo único do artigo 83 diz o seguinte: a natureza das garantias atribuídas ao crédito tributário não altera a natureza deste, nem da obrigação a que corresponda. Bem, sequencialmente, pessoal, o pagamento do crédito tributário ele absorve a totalidade do acervo patrimonial do devedor. Então, veja, para que haja, portanto, o adimplemento do quanto ao crédito tributário, deve-se levar em consideração todo o acervo patrimonial da entidade, do ente, da pessoa física ou jurídica que seja devedor. É aquela ideia ontológica que a garantia do credor é o débito do devedor. Então, veja, esse devedor ele pode ser plenamente uma pessoa física, jurídica, espólio, mas falida, cara, pode ser qualquer ente despersonalizado ou não. Ele só tem que estar na condição de sujeito passivo da relação jurídica tributária. E isso vai incluir, inclusive, pessoal, todo e qualquer ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, sob a única ressalva de que a lei declare expressamente como impenhorável. Então, fora isso, vai haver, portanto, toda a proteção e amplitude das garantias e os privilégios ao crédito. Isso está onde? No artigo 184, 184 CTN. Olha o que diz: sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens e das rendas de qualquer origem ou natureza do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis. E por fim, pessoal, dentro dessa toada de informações, sempre há uma presunção na sistemática do CTN de que o devedor está agindo com fraude quando, depois de haver a inscrição em dívida ativa, ele começa a realizar negócios em que onere, portanto, pessoal, inclusive de alienação dos bens e das rendas. Agora veja, pessoal, só tem como ressalva se ele comprovar categoricamente que existe uma reserva de bens, uma reserva de capital, de renda, justamente que desde compreendida ao crédito tributário inscrito em dívida ativa. Isso está onde? No artigo 185. Olha o que diz: presume-se fraudulenta a alienação ou a oneração de bens ou rendas ou seu começo por sujeito passivo em débito com a fazenda pública, por crédito regularmente escrito como dívida ativa. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá de boa? Bem, nesse sentido e consequência, pessoal, vamos aqui dar seguimento, ler o parágrafo 1 do artigo 85.
O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida. Então, se ele fizer alienações, vendas, qualquer tipo de negócio que onere o bem, mas ele tem reservado valores ou bens suficientes para satisfazer o crédito tributário, né, escrito em dívida ativa, não tem problema nenhum. A legislação, inclusive, autoriza. Bem, vamos aqui analisar pontualmente os privilégios, tá? Os privilégios, ou melhor, as preferências do crédito tributário. Quais seriam as preferências do crédito tributário? Pessoal, primeiramente, o crédito tributário ele prefere a qualquer outro crédito tributário, excetuando os decorrentes de acidente de trabalho e de natureza trabalhista. Nesse sentido e consequência, remete atenção ao artigo 186 do CTN e, sequencialmente, o artigo 83, inciso 1 da Lei de Recuperação e Falência, que já nós vamos estudar. Agora, evidentemente, pessoal, existe categoricamente uma exceção que ocorre no âmbito da falência. Né? O direito concursal ele expressa categoricamente exceções. E quais seriam essas exceções previstas na lei de falência? Olha só, créditos extraconcursais, tá? Sequencialmente, créditos com garantia real no limite do valor do bem gravado e, por fim, a própria multa tributária, a penalidade pecuniária, que não há, pessoal, outra preferência a não ser perante os créditos subordinados. Bem, como são bastante informações, vamos logo aqui ao assunto. Vamos ler a Lei 11.101/2005, no artigo 83. Bem, aqui olhando fica mais fácil tu entender a matéria. Olha só, excetuando falências, olha o que acontece. A classificação dos créditos em falência obedece a seguinte ordem. Olha só, os créditos em derivado de legislação do trabalho, limitados a 150 salários mínimos vigentes, né, por credor, e os decorrentes de acidente de trabalho. 2. Créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado. 3. Créditos tributários, independentemente da sua natureza e tempo de construção, excetuadas as multas tributárias. As multas, gente, ela fica lá embaixo, tá? No 7. Olha só, as multas contratuais e as penas pecuniárias por infrações das leis penais e objetivas, inclusive as multas tributárias. Veja que existe um monte de crédito aqui que fica logo abaixo para atingir a multa tributária. Tá? Então, no que tange pontualmente à falência, a regra muda. A regra, portanto, é que o crédito tributário prefere qualquer crédito, excetuando os decorrentes de acidente de trabalho ou de natureza trabalhista. E em sede falimentar, há a inclusão pontual desses créditos aqui, gente. Ó, com garantia real até o limite do valor do bem gravado. Beleza? Bem, nesse sentido e consequência, é autorizado que a lei, nesse sentido, possa estabelecer limites e condições relativamente aos créditos preferenciais, né, relacionado à legislação trabalhista. Ele pode determinar limites. A legislação, nesse sentido, botou um limite aqui de 150 salários mínimos por credor. Tá bom? Bem simples o assunto, gente. Eu vou ler o artigo 186. Olha o que diz. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for a sua natureza ou o tempo de sua construção, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho. Isso aqui eu já li no início, mentalmente aqui para vocês, já para adiantar mesmo. E aí vem as situações da falência. O crédito tributário não prefere os créditos extraconcursais. Professor, o que é isso? Não te preocupa. Opa. Artigo 84. Créditos extraconcursais. Serão cruzados créditos extraconcursais e serão pagos com preferência sobre os mencionados no artigo 33 desta lei, na ordem a seguir. Os relativos a... Aí vem. Remunerações devidas ao administrador judicial e seus auxiliares e créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho, relativos a serviços prestados após a decretação da falência. 2. Quantias fornecidas à massa pelos credores. 3. Despesas com arrecadação, administração, realização do ativo e distribuição do seu produto, bem como custos do processo da falência. 4. Custos judiciais relativos a ações e execuções em que a massa falida tenha sido vencida. 5. Obrigações resultantes do ato jurídico, válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos do artigo 67 desta lei, ou após a decretação da falência. E tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, respeitada a ordem estabelecida no artigo 33. Geralmente cai, pessoal, essas duas primeiras aqui, tá? Bem, nesse sentido e consequência, vamos aqui seguir o nosso barco. Já com o intuito de finalizar a matéria, nesse sentido, no que tange pontualmente, pessoal, ao artigo 187, ele traz uma importante regra. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores, só na falência, né, que tem direito concursal, ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordado, inventário ou arrolamento. Pode se habilitar na falência, mas fora da falência não há concurso de credores. Agora, veja,
Esse concurso vai existir o que, gente? No que tange às unidades federativas. Então, veja, parágrafo único é o seguinte: o concurso preferencialmente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público da seguinte ordem. Primeiro a União, e aí vem estados, DF e territórios conjuntamente e pró-rata, depois município conjuntamente e pró-rata. Essa que é a ordem de concorrência e preferência. Bem, pessoal, lembrar pontualmente que nas hipóteses de inventário ou arrolamento são pagos preferencialmente os créditos habilitados, créditos tributários vencidos ou vincendos, a cargo do decujo ou do próprio espólio, nesse sentido de consequência exigível no decurso do processo judicial. Lembrar também de forma pontual que são pagos preferencialmente os créditos trabalhistas vencidos e vincendos, oriundos de liquidação judicial ou voluntária, de pessoa jurídica de direito privado, exigíveis ao longo da liquidação. Nesse sentido de consequência, artigos 189 e 990, que diz o seguinte: são pagos preferencialmente a qualquer crédito habilitado, inventário ou ornamento ou outros encargos do monte, tá? Usa a expressão do monte. Os créditos tributários vencidos e vincendos a cargo do decujus, o cujo é um morto, tá, gente? Um falecido morto, ou do seu espólio. Espólio ou acervo de bens que compõem lá o inventário, exigindo no decurso do processo de inventário ou arrolamento. E vem o 190 dizendo o seguinte: são pagos preferencialmente a qualquer outros os créditos tributários vencidos e vincendos a cargo de pessoa jurídica de direito privado em liquidação judicial voluntária, exigindo o que, gente? Ao longo do decurso da liquidação. Bem, dando seguimento aos trabalhos, além das preferências, pessoal, que nós vimos falar, gera-se também restrições oriundas da própria exigência em garantia desses créditos tributários. Quais seriam essas restrições? Primeira delas, nós podemos destacar categoricamente que em nenhuma sentença judicial em sede de partilha ou adjudicação, ela, nesse caso pontual, poderá ser proferida se não houver o quê, gente? Se não houver quitado todo e qualquer débito perante a Fazenda Pública relativo aos tributos pertinentes aos bens ou espólio. No material aqui de sucessões, eu coloquei aqui para o pessoal, eu estou dando na sala de sucessões, vocês, todo o esquema do inventário. Ó, veja o inventário, aí vem a participação aqui das pessoas, discussões, e evidentemente, pessoal, logo no final tem que ter a oitiva da Fazenda Pública acerca do tributo, né? E aí, sequencialmente, o cálculo do TCMD, que é um tributo, ele é homologado. Então não é simplesmente, pessoal, você chegar e ter a partir dos bens sem pagar os valores condizentes a direito da Fazenda Pública. Bem lembrado, está no artigo 192, olha o que diz: nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova de quitação de todos os tributos relativos aos bens dos espólios ou às suas rendas. Tá? Sequencialmente, lembrar que se a entidade, se o espólio ele praticar fato de dolo, por exemplo, PTU, o COCIP, ele vai ter que pontualmente arcar com o pagamento, pessoal. Bem, na mesma medida de consequência, está aqui o artigo 191A, importante regra, que diz que só poderá haver, portanto, a concessão da recuperação judicial se tiver quitado, né, se tiver pago todos os débitos tributários. Vamos lá, artigo 191A. A concessão de recuperação judicial depende da apresentação da prova de quitação de todos os tributos, observados por artigo 151, 205 e 206 desta lei. Enfim, pessoal, é isso aí que eu queria reverberar acerca de garantias e privilégios do crédito tributário. Eu agradeço imensamente a oportunidade que me foi cedida de estar aqui com vocês, tá, nesse semestre. Muito obrigado. Desejo a vocês todos um excelente férias, bom descanso a todos. Muito obrigado. Não foi fácil não só para você, mas também para mim, essa situação dessa transição da pandemia. Foi muito complicado, muito estressante, muito triste. Digo, para mim, dentro do meu núcleo de amizade, familiar, muito triste as coisas que aconteceram, mas Deus sabe o que está fazendo, Deus a tudo proverá, e desejo a todos um excelente férias, descanso, bons estudos de toda maneira, um bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado, e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.